Saudações de acordo com o fuso horário para você que está aí do outro lado. É sempre um prazer, não é? Poder tê-lo do outro lado e podermos ter aquele nosso estudo saudável que falamos sobre diversos assuntos. Mas no dia de hoje eu queria sair um pouquinho daquilo que tem sido habitual. Temos falado sobre verdadeira educação, sistema não sistema, e hoje eu gostaria de falar de um assunto bastante preocupante. Sim, eu gostaria de falar sobre o pecado da imoralidade sexual. Eu tenho aqui comigo nas minhas mãos este livro aqui, Conduta Sexual, testemunho sobre abuso, homossexualidade, adultério e divórcio, que agora foi resumido em conduta sexual. E eu gostaria de ler alguns textos contigo e fazer assim umas sérias reflexões relativamente a este assunto. Mas antes disso, eu vou colocar um vídeo, não é? De modo que você veja o vídeo e após isto eu vou fazer alguns comentários. Só mais uma olhada. Ninguém tá vendo. A paz do Senhor, irmão. Deus é fiel. Eles estão no altar, estão nos bancos. Homens que parecem piedosos no domingo, mas são escravos da tela na segunda-feira. O vício em pornografia e a luxúria oculta transformaram guerreiros em marionetes de Satanás. Olha aquela ali. Imagina ela sem nada. Você merece olhar. Jesus chamou isso de sepulcros caiados. Por fora, terno e gravata, linguagem de crente. Por dentro, ossos podres e imundície. Você engana o pastor, engana a esposa, mas os olhos de Deus veem o lixo que você consome. Saia em nome de Jesus! Jesus eu conheço, mas quem é você? Você é nosso. O adultério começa nos olhos. A cada clique, você quebra a aliança com sua futura esposa e com o Espírito Santo. Homens fracos são dominados pelos seus instintos. Homens de Deus dominam seus olhos. Chega de ser menino. Faça uma aliança com seus olhos hoje. Esmague o ídolo secreto. Confesse, abandone e seja livre. O altar precisa de homens puros, não de atores. Não importa o quão fundo você caiu, a mão de Deus é mais longa. O passado foi apagado pelo sangue. Se você acredita que essa geração ainda tem jeito, siga a página e envie esse vídeo para fortalecer um irmão de batalha. A guerra se vence juntos. A batalha pela mente é real. Certo. Bem, o vídeo é muito interessante. E eu acredito que se calhar você se deparou com o vídeo e conseguiste notar uma realidade dentro do vídeo. Ou seja, você viu, você acabou se vendo dentro deste mesmo episódio. Olha, quando estamos a falar de pecado da imoralidade sexual, na verdade é um pecado terrível. E o apóstolo Paulo escreve de que quando alguém comete um outro tipo de pecado, essa aqui pecou fora do corpo. Mas quando nós cometemos o pecado da imoralidade sexual, nós pecamos contra o nosso próprio corpo. Por isso, quem se une com uma prostituta torna-se também um prostituto. Então, é um assunto de extrema importância que nós devemos analisar, devemos refletir e levar em consideração. Bem, eu gostaria de ler aqui algumas citações e os meus estudos geralmente não têm sido a base de apenas citações, não é? Para todo mundo, principalmente para quem já viveu uma vida promíscua no mundo, para quem já viveu um tempo distante de Jesus, geralmente este é um dos pecados que faz parte da luta do cristão. Para quem converteu-se, se calhar ao cristianismo muito tarde, com os 17, 18 ou mais anos de idade, geralmente luta-se muito com isso, porque no mundo este é um pecado que geralmente se descobre muito cedo, não é?
Por isso que, digamos que 80, se não 90 ou 95% dos homens cristãos, e não só, infelizmente, casados ou solteiros, lutam com o pecado da imoralidade sexual. E o termo imoralidade sexual, quando estamos a falar de imoralidade sexual, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu em Tessalonicenses, abstenhai-vos da prostituição, o termo que ele usou no livro é porneia. E o termo porneia, que muitas das vezes é traduzido na Bíblia como imoralidade sexual, ela está vinculada não apenas com o pecado do adultério, mas também com o pecado da fornicação, pecado da masturbação, pecado da lascívia e todo o pecado que envolve a questão da imoralidade sexual. Querido, eu sei que isso é uma luta árdua, é uma luta difícil. E eu não posso, chegar e, se calhar, acusar-te, dizer que você é um covarde, és um assado, um cozido. Mas procurar te mostrar a realidade e o quão destrutivo é este pecado e os meios na quais você poderá usar para poder se libertar dele. Vejamos só o que a serva do Senhor diz quanto como é que nós somos olhados diante do Pai Celestial quanto a essa questão. Veja, ainda existem pecados nas fronteiras de Canaã Celestial? Ela faz uma pergunta. Será um momento de revelações. O esposo vai saber pela primeira vez dos enganos e falsidade praticados pela esposa, que ele considerava inocente e pura. A esposa pela primeira vez saberá do caso de seu marido e os parentes e amigos saberão quanto erro, falsidade e corrupção estavam ao seu redor, pois os segredos de todos os corações estarão completamente expostos. A hora do julgamento está quase chegando, a qual tem sido por muito tempo adiada por causa da bondade e misericórdia de Deus. No entanto, a trombeta de Deus soará para o choque dos vivos, não preparados, e para a ressurreição dos mortos. Aparecerá o grande trono branco, e todos os justos mortos vão despertar para a eternidade. E veja só aqui a ênfase que ela dá. Quaisquer que tenham sido os pequenos pecados acariciados, eles vão trazer desgraça, a menos que tenham sido vencidos. Então, independentemente de qual tenha sido o teu pecado, vai trazer desgraça no grande dia do juízo. Vai trazer desgraça. E veja o que ela diz. Todos os pecados serão revelados no dia do juízo, e a menos que deles tenha tido arrependimento anterior, vão receber castigo de acordo com seu grau de intensidade, pois um registro de todas as ações humanas é guardado no livro da memória de Deus. Todas as boas e más ações da vida estão ali anotadas. Muito forte. E ela ainda continua dizendo: Deus vê o pecador. O olho que nunca dorme conhece tudo que é praticado. Tudo se encontra escrito em seu livro. É possível ocultar o pecado do pai, da mãe, do esposo e de amigos. Mas tudo está aberto diante de Deus e anotado em seu livro de registro. Bem, nós estamos aqui a falar relativamente à questão do juízo, de que Deus vai trazer à tona os pecados que os homens têm cometido. Mas se você vê que a primeira nota que nós lemos, aí disse de que a esposa pela primeira vez vai saber dos pecados do marido que ele achava ser um homem servo de Deus. Ou seja, quando nós estamos a falar do pecado da imoralidade sexual, nós estamos a falar de um pecado que geralmente tem sido cometido de forma secreta. Sim, o pecado da imoralidade sexual tem sido cometido de forma secreta. Tanto o pecado da masturbação, o pecado do adultério, da fornicação. Geralmente os cristãos cometem essas coisas, eles fazem
no secreto. É isso. Por isso é que a Bíblia é bem enfática de que Deus há de trazer à luz todas as obras ocultas das trevas. Então, não pensa, não é que você cometendo esses pecados na tua solidão, no teu quarto, no banheiro, na casa de banho, não é? Deus não vê. Você se engana. Você se engana. Deus vê. Deus vê. Então, queridos irmãos, como vencer tal pecado? A serva diz assim: é necessário guardar os pensamentos, colocar um muro em volta do coração com as normas da palavra de Deus e ser muito cauteloso com cada pensamento, cada ação, para não ser surpreendido pelo pecado. É necessário se guardar do consentimento com os desejos mundanos. Esse não é fruto de pensamentos ou coração não santificado. Esse é o momento em que o povo guardador dos mandamentos de Deus deve vigiar e orar. Pesquisar diligentemente as Escrituras e esconder a palavra de Deus no coração para que não pequem contra ele através dos pensamentos de idolatria e práticas que não edificam. E assim a Igreja de Deus seja desmoralizada, como as igrejas caídas que a profecia apresenta, como estando repletas de toda ave detestável e imunda. Então aqui nos apresentou o antídoto contra o pecado da imoralidade sexual. Nos é apresentado de que nós precisamos guardar os nossos pensamentos quanto a essas coisas, não é? De modo que a mente não vagueia em assuntos proibidos. E aí também nos foi dito que nós devemos vigiar e orar e estudar diligentemente a palavra de Deus para não sermos surpreendidos em tais tipos de pecado. Querido, quando nós vamos aqui na Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 27, nós lemos algo de bastante interesse. Muito interessante, que diz assim. Vejamos, esse texto, a partir do versículo 27, já nos mostra claramente de que está ligado, não só com aquilo que Jesus disse anteriormente, mas principalmente com o pecado da imoralidade sexual. Veja só, versículo 27. Ouvistes o que foi dito pelos antigos? O que foi dito? Não cometerás adultério. Mas eu vos digo, diz Jesus, que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Aqui o mestre está a ser enfático e claro de que o pecado da imoralidade sexual não se resume apenas no ato. O simples facto de olhar para alguém e cobiçar, isto já é considerado como sendo pecado diante dos olhos de Deus. Então, quem assiste pornografia está em adultério. Quem cobiça as mulheres que passam pela rua está em adultério. Então, o adultério é algo que não é meramente aquilo que é feito no exterior, mas aquilo começa onde? No interior. E vê, agora Jesus aqui apresentou de que o pecado do adultério, não é o pecado da imoralidade sexual, é tanto no interior como no exterior. Agora veja os meios que ele dá para poder se vencer esses tipos de pecado. E se teu olho direito te ofender, arranque-o e lance-o para longe de ti. Pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corte-a e lance-a para longe de ti. Porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo lançado no inferno. Olha, esse texto é muito, mas muito interessante, porque Jesus aqui não disse que se o teu olho te ofender, arranque. Se a tua mão te ofender, corte. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse que se o teu olho direito
E esse é um ponto muito essencial. Por que é que temos que enfatizar o termo olho direito? Olha, eu vi um vídeo na casa do ministro Kalenga, não é? Que falava sobre saúde visual. E a doutora que apresentava o assunto, ela mostrou de que geralmente o nosso olho direito enxerga melhor do que o nosso olho esquerdo. E ela pediu para que fizesse alguns exercícios para comprovar isso. E eu notei claramente, não é? Que na maioria das vezes o nosso olho direito vê melhor que o olho esquerdo. E quanto à questão da mão também, não é? Geralmente, na maioria das vezes, a mão direita tem mais força em comparação com a esquerda e trabalha mais, com exceção de algumas pessoas, não é? Que são esquerdinhos. Então, geralmente é isso que acontece. Jesus disse, se a tua mão direita te ofender, se o teu olho, quer dizer, o teu principal, e aqui o olho em si, a mão em si, não que sejam coisas negativas. Com o olho nós conseguimos ver, com as mãos nós podemos trabalhar. Mas por que Jesus disse que se esses te ofenderem, é motivos de serem cortados? Bem, na verdade Jesus queria apresentar uma realidade. Qual realidade? De que quando se trata de pecados ligados à imoralidade sexual, deve haver um radicalismo para que o mesmo sejam removidos. Por isso é que até pessoas casadas lutam com o pecado da masturbação e pornografia. E muitos não compreendem, mas ele já tem esposa, tal. Isso é para nós vermos o quão perigoso e detestável é esse tipo de pecado. Que exige luta árdua, exige batalha. Exige batalha. Então Jesus está falando assim, vê, se calhar você tem alguma coisa que você use para o teu próprio benefício. A coisa é boa em si, ela em si não é que seja errada como um olho ou braço, mas só que, apesar de não ser errada, ela também é o meio que te distancia de Deus, que te leva a cometer o pecado da imoralidade sexual. Ou seja, vou dar um exemplo claro dos nossos dias. Suponhamos que você tenha um celular, você tenha um computador, e este equipamento te é útil, inclusive para as coisas espirituais. Te é útil, se calhar, até inclusive para você ver este vídeo que estás a ver neste momento. Só que este mesmo elemento que te é útil, e muitas das vezes te ajuda, inclusive, até a ganhar finanças, é um meio na qual constantemente te leva a cair em pecados como, por exemplo, da pornografia. Pecado do adultério. Então, esses pecados geralmente, se calhar, você cai de forma constante e contínua. Então, Jesus está dizendo assim, olha, esse telefone te é útil, mas só que é um meio que te leva a pecar. Então, não existe meio termo aqui, não existe meio termo. Jesus está a ser claro, desfaça-se deste elemento antes que o mesmo te faça entrar no inferno. Então a palavra de Deus está a ser clara. Não, mas eu posso se calhar usar a internet algumas vezes. Não. Você até pode ficar semanas depois semanas sem usar a internet. Se calhar no momento em que você colocar é o momento em que Satanás vai apertar mais para que você caia neste pecado da imoralidade sexual. Ouvi de alguém que estava a lutar com o pecado da imoralidade sexual e ele disse que ele prometeu não mais carregar saldo no telefone da internet, de modo a se livrar desse vício. E chegou o momento da vida dele que ele estava a passar por muita angústia, luta terrível quanto a esse pecado. Ele travava batalhas. Olha, ele disse, não vou colocar, até porque ele já havia desinstalado os aplicativos como Multicash Express e outros aplicativos que davam acesso a ele colocar saldo no telefone de forma fácil. E era período noturno. Então ele estava a lutar, não é, para não acessar as coisas ilícitas. Irmão, incrível que pareça, ele, mediante a luta que estava a ter, consentiu em ver, se envolver. Só que não tinha saldo.
Então, ele pegou o telefone dele, sem saldo, colocou o número que já conhecemos, asterístico 100, asterístico, e colocou uns números equivalentes, assim, no seu total, ao número do código de recarga da rede operadora Unitel. E colocou o cardinal e deu a tecla chamar. Por incrível que pareça, entrou saldo no telemóvel. Saldo entrou! Quer dizer que os demônios apertaram tanto aquele indivíduo que ele se calhar pensou que ao digitar de forma aleatória estava só a colocar número qualquer. Mas os espíritos malignos já estavam a sugerir os números na mente deste indivíduo. Então, é um pecado que exige uma luta árdua, uma luta constante. E Jesus está a dizer que estes pecados, para serem vencidos, adultério, fornicação, masturbação e outros pecados relativamente à questão da imoralidade sexual, é com radicalismo, é cortar braços, arrancar olhos, no sentido figurativo, mas aqui está a nos dizer que tudo quanto nos leva a esses tipos de pecados devem ser afastados e cortados. Então, queridos, é isso. Você está a lutar com a tua namorada, nós estamos cansados de cair. Oramos muito, jejuamos, mas meia volta acabamos por cair na fornicação. Já não soubemos o que fazer. Como é que têm sido os vossos encontros? Se encontram em locais fechados, só vocês os dois? Ficam juntos até as altas horas da noite? Para você, homem que está a lutar, eu estou cansado de trair minha esposa. Quando você está só no teu WhatsApp, no Messages, quais são as mensagens que você troca com as outras mulheres? Quais são? Então você tem que cortar isso. Jovem, pare de estar com a tua noiva em sítios fechados. Pare de estar com a tua noiva em locais fechados em altas horas da noite. Tem que arrancar. Tem que arrancar. Veja que, suponhamos que alguém, sempre que vai à sua casa, encontra uma mulher mal vestida no seu quarto. E ele ora, oh Senhor, me ajuda para não cair, me ajuda para não cair. Acaba caindo. Depois no dia seguinte, eu sou um lixo, eu não presto, eu sou um miserável, tal, mas não vou cair mais. Mas depois acaba caindo. Querido, diante desta situação, sempre que ele vem em casa e encontra uma mulher mal vestida, acaba caindo, a oração é insuficiente. Quer seja a tua oração, quer seja a oração das pessoas que você vai pedir que orem ao teu favor. O que você deve fazer diante dessa situação é correr essa mulher mal vestida diante da tua presença, diante da tua casa. É cortar braços, arrancar olhos. É isso que Deus nos pede, queridos. Então, isso é algo que exige radicalismo. Existe mesmo um momento em que, se você ouviu um vídeo do Pablo Marçal, se não estou em erro, ele falou relativamente à sua luta contra o pecado da imoralidade sexual. Ele disse que lutava tanto, mas só conseguiu vencer depois da esposa dele vir descobrir. E a esposa perguntou para ele, é essa vida que você queres? É isso que você queres fazer? Ele disse que não. Disse que naquele momento se sentiu um lixo, um merda, um nada. Não é? Então, queridos, nós devemos refletir seriamente nisso. Devemos refletir seriamente nisso. Não espere que até a tua esposa te apanhe. Não espere que sejas encontrado por alguém a cometer esse pecado. O tempo de arrependimento é hoje. E para terminar, eu gostaria de ler um último texto, que para mim é um texto que transmite muita esperança. E é um dos meus maiores escritores, não é? Da Bíblia, que eu leio muito, inclusive quando alguém também está passando em lutas e batalhas espirituais, eu lhe convido a ler esse livro comigo. Esse livro comigo. Aqui diz assim, 1 de João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos,
Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só apenas do nosso, mas pelos pecados de todo mundo. E nisto sabemos que conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê força para vencer este pecado terrível da imoralidade sexual. Paz e graça.